Existem demônios específicos da discórdia? Sim, existem e estão soltos por aí. Como perceber se uma situação de discórdia vem do demônio ou não? É o que nós conversaremos hoje e como afastá-lo. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o canal dos Santos Anjos. Muito bem-vindo, você que está chegando agora no canal dos Santos Anjos. Todos aqueles que nos acompanham todos os dias já sabem que justamente o nosso canal é feito para nós usarmos certas ferramentas, por assim dizer, certas práticas, certas devoções, para atrair a ação dos anjos no nosso dia a dia, afugentar a influência do demônio e inspirar cada vez mais pessoas para isso, para este combate espiritual em que, com a ajuda de Deus, nós vamos sair vitoriosos. E meus parabéns a todos que acompanham sempre. E hoje nós vamos falar uma coisa que eu tenho lido nesses dias, sobretudo de um exorcista americano chamado Monsignor Stephen Rossetti. Nós já temos falado algumas vezes sobre ele no canal, né? E ele fala do demônio da discórdia. Ele e outros exorcistas falam do demônio da discórdia e existem algumas características para a gente perceber se aquilo é uma discórdia normal, que acontece por causa das coisas normais, dificuldades normais da vida, ou se vem do demônio. Ele dá algumas coisas que eu até anotei aqui. Ele diz o seguinte: primeiro, que a discórdia pode acontecer. Agora, se ela é, primeiro, fora de proporção, então há uma briga que acontece por causa de nada. Uma coisinha que não é motivo para briga, passa a ser motivo de briga e sai de qualquer proporção. E vira uma briga gigante por causa de nada. Isso é um sinal de que o demônio da discórdia está colocando a pata. O que quer dizer o demônio da discórdia? Cada anjo, né, os anjos bons, portanto, também tem uma certa natureza. Deus os criou com uma certa natureza, que está diretamente ligada com a missão deles. Então existem anjos mais diretamente ligados, por exemplo, à bondade, à misericórdia. Não que os outros não estejam, mas alguns têm uma natureza toda ela feita para executar as misericórdias de Deus, por assim dizer. Outros anjos, eles representam mais a batalha. No caso de São Miguel Arcanjo, por exemplo, a gente pode imaginar isso. A batalha pelos direitos de Deus. E assim, agora, quando os demônios decaíram, eles fazem exatamente o contrário do que eles certamente eram chamados a fazer, antes deles terem decaído e se transformado em demônios. E por isso, eu imagino, né, a gente pode imaginar um demônio que quando ele era anjo, era chamado a representar mais a misericórdia, a concórdia. Então, quando ele decaiu, ele faz exatamente o contrário. Ele fica procurando na terra, se a gente abre as portas, ocasiões para colocar a discórdia. Então, por isso que a gente chama demônio da discórdia, não é? O espírito maligno da discórdia, a mesma coisa, não é? Então, quando a gente fala espíritos, não é almas voando por aí, não. São demônios que estão tentando colocar a discórdia. A primeira coisa é essa falta de proporção, quando são discórdias absolutamente inexplicáveis. Isso acontece com frequência, a gente ouve isso acontecendo em casos, pessoas que estão casadas, né? Receberam o sacramento do matrimônio, e aí o demônio, porque eles receberam o sacramento do matrimônio e estão vivendo fielmente o casamento, né, que eles prometeram, o vínculo conjugal que eles prometeram cumprir no dia do matrimônio, durante o sacramento do matrimônio, então o demônio ele quer romper aquilo, e por vezes ele utiliza coisas que, quando a gente vai analisar, são absolutamente inexplicáveis, fora de proporção. Então, esse é o sinal principal de que pode estar havendo uma injunção, uma tentativa do demônio de quebrar a harmonia daquela família. E aí, quando a gente percebe isso, a gente sempre deve rezar, mas quando a gente percebe isso, deve rezar especialmente, pedindo que o anjo da guarda, né, afugente esse demônio. E quais são as orações que a gente pode rezar? A gente pode pedir diretamente: Senhor, meu anjo da guarda, quebrai a influência do demônio da discórdia que quer colocar a desarmonia dentro de meu lar, por exemplo. E rezar, a gente pode inclusive fazer uma prática muito corrente chamado terço de jaculatórias. A gente pega o terço do rosário normalmente e
a gente pode rezar tanto o terço, evidentemente, mas fazer um terço de jaculatórias. Por exemplo, rezar a Santa Teresinha do Menino Jesus, que ela cumpriu essa virtude do bom convívio e da concórdia no meio das situações mais difíceis de um convento, em que o demônio mais especialmente tenta colocar a discórdia. Então, por exemplo, rezar Santa Teresinha do Menino Jesus, ajudai-me. Santa Teresinha do Menino Jesus repetidamente. Numa outra dezena a gente pode rezar Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Quanto maior for o perigo, mais nós rezarmos. Essa é a regra e é o que esse exorcista recomenda. E, evidentemente, ele recomenda a oração e a comunicação. Às vezes é por uma falha de comunicação que dá um problema gigantesco, e quando a gente vai comunicar, a gente percebe que a coisa era solucionável por uma curta conversa, por uma curta mensagem que seja. Então, esse é o conselho que dá esse exorcista e que vale a pena nós aprendermos hoje. Fica aqui esse conselho, e eu lembro que você pode colocar seu nome e suas intenções para a missa desta semana pelo WhatsApp. Como? Você vai na descrição deste vídeo aqui embaixo, você entra lá no link, se você tiver no smartphone, o link vai direcionar você diretamente para o WhatsApp, e ali coloque as suas intenções. Caso você queira colocar pelo número, discando o número, eu vou também deixar embaixo o número. E há um terceiro número que você pode pedir por telefone suas intenções e pedir o adesivo de São Miguel. Já está bento por um sacerdote e é também uma forma, evidentemente, um sacramental que ajuda a afugentar o demônio e a nos lembrar de recorrer a São Miguel, que é tão forte, tão preciso, tão poderoso contra a ação do demônio. Fica então essa recomendação para a nossa conversa de hoje e nos vemos amanhã, se Deus quiser.